O final de Oppenheimer termina com algumas perguntas. O que de fato Oppenheimer estava vendo no final? O que aconteceu com Oppenheimer após o final do filme? Tudo isso e muito mais sobre o final do Oppenheimer nesse vídeo. Vem comigo! Fala, Geeks! Oppenheimer mostrou o processo da criação da bomba atômica e as consequências no mundo e no próprio Oppenheimer. E no final é mostrado Oppenheimer e Einstein tendo uma conversa que reflete muito no que Oppenheimer viu após a conversa. Mas antes comenta, você já assistiu Oppenheimer? O que achou? E se inscreva, vai sair mais vídeo de Oppenheimer para te deixar mais por dentro do filme. Vamos seguir! Audiências de Louis Strauss e Oppenheimer. Louis Strauss tinha um certo ressentimento pessoal contra Oppenheimer, mesmo que em alguns momentos parece que Strauss estava do lado de Oppenheimer e não tinha nada contra ele. Durante a audiência sobre radioisótopos, Strauss foi desprezado e ridicularizado publicamente por Oppenheimer, que zombou da resposta de Strauss na audiência. Strauss então decidiu resolver o problema por conta própria. Strauss não queria dirigir a Comissão de Energia Atômica se isso significasse que Oppenheimer continuaria a influenciar as decisões do governo sobre armas nucleares, especialmente porque muitos eram contra Strauss. Além disso, mesmo que Strauss tenha prejudicado a carreira do Oppenheimer, Strauss falhou em garantir seu próprio assento no gabinete por causa da oposição contra ele por outros cientistas, grande parte do Partido Democrata, que inclui John F. Kennedy, que mais tarde ajudou Oppenheimer a ter uma boa reputação. Aliás, mesmo que as duas audiências de Oppenheimer e Strauss mostravam o ponto de vista de cada um, as duas audiências mostrou que Oppenheimer mudou de ideia sobre o uso de armas nucleares e seu uso contra pessoas em conflitos políticos. Durante a criação da bomba atômica, Oppenheimer foi oferecido a criar a bomba de hidrogênio. Strauss até tentou fazer com que Oppenheimer criasse, mas após a mudança de ideia sobre armas nucleares e sua luta pela paz nuclear, Oppenheimer foi contra o desenvolvimento da bomba de hidrogênio. Porém, mesmo que Oppenheimer mudou de ideia, Oppenheimer não se arrependeu do seu papel na construção da bomba atômica. Mas segundo o artigo do site Smithsonian Magazine sobre a história do Oppenheimer, mesmo que ele criou a bomba atômica, Oppenheimer deixou claro que sentiu que era mal e sempre falava sobre como a superbomba nunca deveria ser usada. Aliás, Oppenheimer deixou que todos se voltassem contra ele. Kitt até tentou incentivar ele a revidar, mas Oppenheimer nunca revidou. Oppenheimer tinha o objetivo que ele pudesse ser perdoado por suas alianças anteriores com o Partido Comunista e seu papel na criação da bomba atômica, tudo na esperança de manter sua habilitação de segurança. A última conversa do Oppenheimer com Einstein. A última conversa de Oppenheimer e Einstein, mostrada no filme, aconteceu em 1947. A conversa dos dois fez Oppenheimer perceber que ele iniciou uma corrida armamentista. Depois da criação da bomba atômica, Oppenheimer não tinha mais o controle sobre a bomba. Einstein fala que perdeu a capacidade de entender o que começou. Esse comentário faz alusão ao fato de que a teoria da relatividade de Einstein levou à mecânica quântica, acabou abrindo caminho para a criação da bomba atômica. Einstein então termina falando que Oppenheimer receberá uma medalha quando o mundo sentir que já o puniu o suficiente, mas será mais sobre amenizar a culpa de cada pessoa. Isso inclui Edward Teller, que se voltou contra Oppenheimer durante a audiência de Oppenheimer. Mas depois da bomba atômica estar em ação, Oppenheimer e Einstein não podiam parar o que iria acontecer. Os dois só podiam observar o que iria acontecer. Significado da destruição da Terra no final. O filme termina com a Terra sendo destruída por uma guerra nuclear. Isso tudo é visto na mente de Oppenheimer, imaginando o caos desencadeado pela criação da bomba atômica. Na cena final, Oppenheimer também vê gotas de chuva no lago.
assim como no início do filme. Essas gotas de chuva basicamente significa que Oppenheimer está vendo o mundo quântico. Os átomos são as gotas de chuva e as explosões de armas nucleares são o mundo quântico tornado maior. O que aconteceu com Oppenheimer após os eventos do filme? Depois que o certificado de segurança do Oppenheimer foi rejeitado, Oppenheimer se afastou dos olhos públicos. Oppenheimer se mudou com sua família para St. John, em Ilhas Virgens. Oppenheimer continuou a dar palestras, falando sobre as maneiras pelas quais as invenções científicas estavam sendo usadas e a ameaça que representavam para o mundo. Juntamente com Einstein e outros cientistas, Oppenheimer fundou a Academia Mundial de Arte e Ciência. Oppenheimer também ingressou no Instituto de Estudos Avançados de Princeton, com seu diretor em 1947. Oppenheimer também escreveu sobre suas preocupações em relação ao uso da ciência na esfera política, publicando um livro que contém suas palestras. Além disso, Oppenheimer nunca se opôs publicamente sobre as armas nucleares, como alguns de seus colegas fizeram, provavelmente devido à audiência de segurança. Durante todo esse tempo, Oppenheimer nunca parou de discutir ciência, e mesmo que tenha evitado de ter qualquer poder político, acabou recebendo o prêmio Enrico Fermi em 1963, que o presidente John F. Kennedy queria que ele tivesse por suas contribuições durante a Segunda Guerra Mundial. Aliás, esse prêmio é dado para pessoas que contribuíram para o desenvolvimento, utilização e controle da energia nuclear. Já em 1965, Oppenheimer desenvolveu câncer na garganta e morreu em 18 de fevereiro de 1967. Mas agora comenta aí, o que achou do final? O que achou da criação da bomba atômica? Comente e não se esqueça, se inscreva ativando o sininho. Com ser ativado você não perde os próximos vídeos de Oppenheimer que está chegando. Muito obrigado, até a próxima. Fui!